Olá, meninas! Bem-vindas a mais uma aula da Experiência do Lar. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 5, que é o princípio da honra. Lá em Romanos 12:10 diz: Amem-se com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros. Aqui em Mateus 27:37 e 39 diz: Ame o próximo como a si mesmo. Isso é um mandamento do Senhor. Amar ao próximo como a nós mesmos. Todos nós queremos um propósito na nossa vida. Todos nós queremos saber qual é o sentido da nossa existência. O que dá sentido à minha vida? Você já parou para se perguntar? Com certeza já, né? O que dá sentido à minha vida? Qual o propósito da minha vida? Há somente uma resposta: relacionamentos. Fomos criados para relacionamentos. Não fomos feitos para viver sozinhos. Deus nos criou à imagem dele. E ele vive um relacionamento de honra e amor com Jesus e com o Espírito Santo. Eu já falei nas aulas anteriores que Deus ele nos criou para se relacionar conosco. E também assim a gente se relacionar com as pessoas. Então nós somos seres que fomos feitos para se relacionar uns com os outros. Tenham prazer em honrar uns aos outros. Essa é a chave para a devoção e o amor nos relacionamentos. Então a gente tem que ter esse prazer de honrar a vida das outras pessoas. Se você é casada ou não, nesse momento da sua vida, a honra é o ingrediente essencial para todo relacionamento saudável. E honra não é bajulação, tá? É bem diferente. Você não fica ali no pé bajulando, fazendo a vontade, alisando, não. É você honrar nos detalhes, na maneira de falar, na sua conduta com as outras pessoas. Aqui em Efésios 6, 2 e 3 diz: Honre seu pai e sua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem e terá uma vida longa na terra. O relacionamento com os pais é o ponto de partida para a honra. O quinto mandamento, o único acompanhado de promessa. Então a gente sabe que esse quinto mandamento, esse mandamento, ele é o mandamento que é acompanhado de promessa, honrar pai e mãe, e os seus dias vão se prolongar sobre a terra. Se você honrar pai e mãe, terá uma vida longa e plena, e tudo lhe irá bem. O oposto também é verdade. Se você não honrar, nada vai bem. Você tem uma vida plena? Você tem uma vida plena? Ou parece que tudo dá errado, que nada acontece? A enfermidade bate à sua porta, as lutas são grandes. Então pare um pouco e pergunte-se: será que eu tenho honrado o meu pai e a minha mãe? A honra é o ingrediente essencial para todo relacionamento saudável. Se você escolher honrar o seu pai e a sua mãe, seus filhos também aprenderão a honrá-los. Isso será um legado que você vai transmitir de geração, né? Que será transmitido de geração em geração. Honre também o seu marido, para você que é casada. Lá em Efésios 5:33 diz: a esposa deve respeitar o marido, prestar atenção nele, levá-lo em consideração, honrá-lo e estimá-lo. Quando escolhemos nos unir em casamento, prometemos honrar o nosso marido acima de nós mesmas. O verbo honrar pode ser definido como considerar ou tratar alguém com admiração e respeito. Então, se você desonrar e você honra uma pessoa, você está ali mostrando a sua admiração e o seu respeito pelaquela pessoa. Seu marido busca honra, respeito, elogios e incentivo. Então, se ele busca isso, ele precisa disso. Então, você precisa dar isso para ele. Aliás, não consegue funcionar bem sem eles. Os homens, eles precisam dessas palavras de afirmação sobre eles. A ausência de honra na vida do seu marido terá consequências negativas para a disposição e para a energia dele. Ele considerará preferível estar em um sótão escuro e quente, morrendo de sede, do que estar na presença de uma esposa que o deprecia, que o importuna,
que o critica e que humilha. Considere esses pontos fundamentais. Essa parte eu acho importantíssimo, porque nós somos, para quem é casado, nós somos esposas. Nós não somos mães dos nossos maridos, nós somos esposas. Assim como eles devem nos tratar com honra, nós também devemos tratá-los com honra, com respeito, com admiração. E eles precisam sim que a gente elogie, que a gente fale palavras de afirmação sobre eles, que a gente reconheça o quão ele é importante para a nossa vida, para a nossa casa. Então, se a gente dispara sobre eles críticas, humilhação, se a gente deprecia a imagem dele, a própria palavra diz que o marido, ele vai preferir viver escondido, isolado, do que vivendo com uma mulher assim. Então, não seja uma mulher chata, uma esposa chata, que humilha, que não considera o seu marido. Mas pare e pense o que você pode fazer hoje para honrá-lo, o que você pode fazer amanhã e depois e toda a sua vida para honrá-lo. Porque se começar em você, certamente ele verá em você essa transformação e essa mudança. E aí, se você espera uma mudança, se você espera uma transformação da parte dele, isso vai acontecer. Com o tempo isso vai acontecer. Então faça você hoje a sua parte. Provérbios 21:9 diz: é melhor viver sozinho no canto de um sótão que morar com uma esposa briguenta pela casa. Provérbios 21:19: é melhor viver sozinho no deserto que morar com uma esposa briguenta que só sabe reclamar. Provérbios 12:4: a mulher virtuosa coroa de honra seu marido, mas a que age vergonhosamente é um câncer em seus ossos. Então seja uma mulher virtuosa, alegre o coração do seu marido. E se seu marido não é uma pessoa honrada? Vamos lá, vamos ver? Vamos ver o que diz em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Concentre-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável. Pense no que é excelente e digno de louvor. Quando seu marido não se comporta de uma forma honrada, siga a instrução bíblica. Ela diz que devemos buscar algo bom para ocupar os nossos pensamentos. Então, é o que diz em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Concentre-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é admirável. Pense no que é excelente e digno de louvor. Filipenses 4, 9 diz: continuem a praticar tudo que aprenderam e receberam de mim, tudo que ouviram de mim e me viram fazer. Então Deus de paz estará conosco. Então, se o seu marido não é uma pessoa honrada, siga o que a Bíblia diz. Seja você a diferença, seja você a mudança. Não retribua o mal por mal. 1 Pedro capítulo 3, versículo 8 e 9 diz: por fim, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam cheios de compaixão uns pelos outros, amem uns aos outros como irmãos, mostrem misericórdia e humildade, não retribuam o mal por mal, nem insulto por insulto. Ao contrário, retribuam com uma bênção. Foi para isso que vocês foram chamados. A bênção lhes será concedida. Sem perceber, podemos sabotar a nossa atitude negativa, aquilo que verdadeiramente desejamos, que é o quê? Um lar de paz e amor. Então, às vezes, sem perceber as nossas atitudes negativas, faz com que o nosso lar não seja um lar de paz e amor, seja um lar de guerra, de discórdia, de briga, de inimizade. Nós acabamos retribuindo mal com mal, um insulto com insulto, em vez de termos compaixão uns pelos outros. E essa atitude cria um círculo vicioso de brigas, enquanto a Bíblia diz que devemos retribuir com bênção. É de seu interesse, portanto, retribuir insultos com compaixão, humildade com bondade. 1 Pedro 3,12 diz: os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos abertos para as suas orações. O Senhor, porém, volta o rosto para aqueles que praticam o mal. Precisamos assumir o compromisso de fazer com que a Bíblia e não a cultura, prestem bem atenção, nós precisamos assumir esse compromisso de que a Bíblia e não a cultura do mundo diz o que é certo para nós, para a nossa vida, para a nossa casa e para o nosso casamento. Retribuir insulto com insulto não
funciona. Ou você pensa que isso dá certo? Não dá certo. Tá funcionando para você responder insulto com insulto? Certeza que não, né? Então é melhor você parar. Pare de reclamar, pare de discutir, considere os outros e incluindo o seu marido melhores que você. Honre-os. Não existe relacionamento sem comunicação. Todo relacionamento precisa de comunicação. É necessário olho no olho, é necessário prestar atenção no que o outro está falando, nas verdades que o outro comunica. Se você deseja, de fato, relacionar-se com as pessoas da sua casa, com seus filhos, com seu marido, com seus pais, relacionar-se de verdade, ir além de conversas superficiais, você precisa realmente ter o interesse de fazer com que isso mude. Você precisa realmente ter um interesse de fazer com que a comunicação de vocês mude em honra. Então, vocês precisam olhar olho no olho, se importar uns com os outros. Tempo de se calar e tempo de falar. Eclesiastes 3:7 diz isso. Há tempo de calar e tempo de falar. E aí a Dev aponta aqui no livro a história de Esté. No livro de Esté, vemos como mulheres podem ser poderosas, influentes e atraentes quando escolhem honrar os outros. Na história de Esté, o povo judeu estava prestes a ser destruído quando Esté interveio e arriscou a vida para livrá-los. Apresentou-se perante o seu marido, que era o rei, com honra e submissão, e usou sua voz para salvar o seu povo. Durante 3 dias jejuou e orou até discernir o momento certo para entrar na corte. Porque ela o honrou, ele concedeu seu pedido. Esté verdadeiramente sabia quando se calar e quando falar. Então nós precisamos ser sábias, buscar esse discernimento, essa sabedoria do Senhor. Quando a gente vai falar, qual o momento certo de falar e qual o momento certo de se calar. Porque tem situações que nós vamos precisar ficar caladas. Tem situações que o melhor é ficar calado. E tem situações que a gente vai sim poder falar, expressar a nossa opinião, expressar aquilo que a gente está sentindo. Como a história de Esther nos mostra, é fundamental levar em conta o momento certo para se comunicar. Esther usou várias formas de comunicação não verbal positiva e depois confiou que Deus abriria os ouvidos do seu marido para entender a sua mensagem com o coração e responder com a ação. Olha só, ela aprontou-se, embelezou-se, arrumou a mesa e honrou o marido ao oferecer refeições preparadas, com amor, com carinho. Ela se arrumou, ela ficou bonita, arrumou um banquete, arrumou a mesa, deixou tudo preparado para receber o seu marido. Preparou-se espiritualmente por meio de jejum e de oração. Só então, depois disso, respeitosamente, ela usou a sua voz. Permaneceu calada quando foi necessário. Só falou no momento certo. Como resultado, salvou o seu povo. Então, a gente vê que Estela foi muito sábia. Ela teve uma sabedoria muito grande de Deus sobre toda aquela situação. Se você tem um marido controlador e sente como se não tivesse voz, talvez possa se identificar com Esther. Na realidade, você tem voz, mas precisa ser uma voz respeitosa, bondosa e que honra o seu marido a fim de que ele a ouça. Olha só, prestem atenção. A sua voz precisa ser respeitosa, bondosa, a fim de que ele a ouça. A fim de que ele a ouça. Contudo, ele não ouvirá a sua voz se você não fizer o uso dela. E ele não dará ouvido se não for o momento certo. Siga o exemplo de Esther. Do jeito certo, na hora certa, é possível dizer a verdade a respeito da sua situação. Quando o fizer, pode ser que salve seu povo e que seja honrada como a rainha. Então, tenha sabedoria. Busque de Deus essa sabedoria para você falar nos momentos certos. E quando falar as coisas certas e corretas. E a honra, ela tem a ver com a atitude. Você precisa tomar uma atitude, uma iniciativa. E aqui, no final desse capítulo, a Dev, ela deixa uns passos práticos. Por quê? Desejo honrar a Deus e aos outros com uma atitude amorosa e positiva todos os dias, haja o que houver. Esse tem que ser o nosso pensamento.
E aí ela deixa aqui no final do capítulo alguns passos práticos, eu vou ler para vocês. Fique atenta para o seu tom de voz. Ele pode expressar claramente honra ou desonra. Seu tom de voz muda o ambiente. O que dizemos importa menos do que o tom que usamos. 2. Use o contato visual para dar atenção plena a quem estiver falando. É olho no olho. Quando a pessoa estiver falando com você, você olha no olho da pessoa. Se esforce. Faça esse esforço, tente ao máximo olhar no olho, isso transmite verdade, isso transmite segurança, isso transmite respeito, empatia, isso transmite várias coisas. Quando seu cônjuge e seus filhos estiverem tentando conversar com você, olhos nos olhos, sem celular ou outros dispositivos eletrônicos entre vocês. Quando seus filhos disserem, mamãe, preciso de você, não diga, estou ouvindo. E continue com o que está fazendo. Vá até eles e peça que venham até você e faça o contato visual. Quando necessário, diga-lhes, olhe para mim. 3. Celebre. É essencial dar presentes especiais. Alguns pais fazem festas de aniversários monumentais para os filhos, mas a esposa e marido não presenteiam um ao outro no aniversário de cada um e nem no aniversário de casamento. Pratique a honra ao dar um presente que tenha significado para o seu cônjuge no dia dos namorados, no aniversário de casamento, no aniversário dele, no dia dos pais, no Natal, sim, todas essas datas. Mesmo que ele diga que não quer ou que não precisa de nada, e mesmo que vocês decidam não comprar presentes para ambos, uma pequena surpresa é uma forma eficaz de expressar honra. É prejudicial para o relacionamento não dar presentes em ocasiões especiais. Com o tempo, quando os presentes são eliminados, as pessoas sentem que não estão sendo honradas. Quanto mais honra você der, mais receberá. Celebrem um ao outro com presentes e memórias especiais. E aí, esses presentes são várias coisas. São memórias também. Não precisa ser sempre algo ali para pegar, né? Algo físico para você pegar. Toda vez tem que dar presente, mas dê também momentos especiais, lembranças, coisas que vocês vão guardar, que vocês vão levar para a vida. Isso também é honra, se importar com o que é bom para o outro, com que o outro se sinta feliz, o que é importante para o outro, na nossa fala, no nosso agir, na nossa maneira de comunicar. Na realidade, você tem voz, mulher, mas você precisa ser uma voz respeitosa, bondosa e honrar o seu marido, a fim de que ele a ouça. E com isso nós acabamos e finalizamos o capítulo 5, o princípio da honra. Se você gostou dessa aula, se ela falou com você e você deseja participar da experiência do lar, deixe aqui o seu comentário para que você entre numa lista de espera. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham sido abençoadas, que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.